Olá pessoal, ligado na TV Torcedores, mais um vídeo analisando o Campeonato Paulista 2016, a sexta rodada. Matheus Adami e Alan Simon vão analisar os jogos dos 4 grandes paulistas que jogam quarta e quinta-feira. Quarta-feira, 7h30, São Paulo e Novo Horizontino, Alan. Time da sua cidade, inclusive, né? Na cidade do meu pai, Novo Horizonte, que não venceu ainda no Campeonato Paulista, que só bateu na trave, tem 4 empates e 1 derrota, e é um adversário perigoso para o São Paulo, porque o São Paulo está em crise. O São Paulo venceu o Rio Claro, mas não saiu da crise. Mas tem chances mesmo? Ou é mais pelo São Paulo não estar jogando tão bem e estar nessa crise, Michel Bastos afastado, talvez jogue? Eu acho que tudo isso influencia. O Novo Horizontino tem uma chance porque jogou de igual para igual com o Santos, por exemplo. Foi um 3-3 que o Santos conseguiu com um gol de falta no fim do jogo em Novo Horizonte. Jogando no Pacaembu, o Novo Horizontino pode ser o tipo do time que vem aqui para ser o franco atirador ou pode se fechar e buscar um gol. Tem uma chance de ser zebra. O São Paulo ainda é favorito, mas o Novo Horizontino pode explorar essas dificuldades que o São Paulo tem até internamente. O São Paulo, por ter um jogo a menos, é apenas o terceiro colocado no grupo C, 7 pontos. A Ferroviária, grande destaque, tem 10 pontos. Ainda na quarta-feira, São Bento e Corinthians. O Corinthians não conseguiu manter o 100%, empatou com a Ferroviária no último domingo, mas é franco favorito. É franco favorito, né? Com certeza vai ter a maior parte da torcida, mesmo sendo visitante, e está numa fase que, claro, não é das melhores, porque não está mais 100%, mas tem muito mais time que o São Bento, é favorito, apesar de ter uma baixa muito grave nesse momento, que é o Elias, né? Vai ficar mais de um mês fora, né? Teve uma pequena fratura na perna, mas o Tite é um cara que sabe encontrar alternativas dentro do que tem, né? Tem mostrado, né? Perdeu 6 titulares em 2 meses e conseguiu montar um time competitivo. Então o Corinthians é mais favorito para esse jogo do que o São Paulo é para a partida contra o Novo Horizontino. Mas é importante destacar que o Corinthians teve dificuldades com a Ferroviária, que é um time surpresa. É um time bom, e o São Bento também é um time bom. O São Bento empatou com o Palmeiras no Pacaembu. Primeira colocação no grupo A com 9 pontos. Que é o grupo do Santos. Mas até aí o Corinthians está apresentando um futebol melhor do que o São Paulo. Com certeza. São Paulo ninguém entende o que acontece, né? Mas acho que o empate com a Ferroviária é uma lição importantíssima para o time do Corinthians não repetir isso contra o São Bento. Sem dúvida, sem dúvida. Depois dos jogos de quarta, os jogos de quinta-feira, o Santos recebe o Mojimirim no Pacaembu. Jogo que saiu da Vila Belmiro para tentar agradar aí a torcida do Santos aqui em São Paulo. É o primeiro jogo pós-clássico, aquele jogo chato, sem graça. O Santos está na segunda colocação atrás do São Bento. O Santos tem futebol para conseguir vencer o Mogi. Mas se o Mojimirim vier com uma proposta de jogo de retranca, o torcedor do Santos tem mais uma oportunidade de ver um jogo chato sem graça. Se o Santos não souber furar, e isso pode ser um jogo muito chato para a torcida ver. É um jogo que já foi semifinal de Campeonato Paulista recentemente, né? Santos e Mojimirim. Hoje o Mojimirim não vive uma das grandes fases como foi nos últimos anos, mas é um adversário que pode causar certo incômodo. Eu acho que o Santos é favorito muito mais do que o próprio Corinthians ou o São Paulo. O Mojimirim não deve causar problemas. E o Dorival aos poucos está arrumando o time do Santos, né? O grande problema contra o Palmeiras foi a falta de pontaria no ataque, né? O Gabriel perdeu 3 gols na cara do Sim, o Santos jogou bem não também. dá pra falar que foi um bom jogo, né? Porque não foi um bom jogo. Ricardo Oliveira sumiu, por exemplo. Mas o Santos teve mais oportunidades. Então, se o Santos alinhar um pouquinho mais a pontaria, tem grandes chances de até golear o Mojimirim. A expectativa é de bom público no Pacaembu, principalmente o jogo do Santos. Do jogo do São Paulo, provavelmente de novo, aquele 7.000 pessoas. 7.000 pessoas, a torcida do São Paulo não está muito empolgada empolgada, ainda. inclusive. Que, aliás, é uma coisa que a gente vem defendendo há muito tempo, que o Santos use mais o Pacaembu, porque a torcida de São Paulo merece também. E o outro time do clássico do fim de semana, o Palmeiras, também em uma fase, principalmente tecnicamente, né? Em números não está tão mal assim. Vive uma situação enganosa no Campeonato Paulista. É líder do seu grupo com 6 pontos, mas ao mesmo tempo está 1 ponto ou 2 acima da zona do rebaixamento. São 5 jogos sem vencer. Né? Exatamente. Lembrando que no Campeonato Paulista, se os times rebaixados, que isso aliás, o rebaixamento é pela classificação geral, forem do mesmo grupo, o grupo cai inteiro. Sim. Classifica o terceiro colocado, o melhor terceiro colocado de outras 2 chaves. Sim. Então o Palmeiras não pode ficar bobeando. Se o problema for comissão técnica, como muita gente diz, Marcelo Oliveira perdeu o elenco, não sei se é verdade. Se isso for verdade, é melhor o Palmeiras fazer alguma coisa rápido, porque ficar brigando para não cair, faltam 10 jogos. Verdade, enfrenta o 15 de Piracicaba fora de casa, no interior. É até bom jogar um pouco fora de casa, né? Encontrar uma torcida do interior que tá feliz por ver o time. No Allianz Parque sempre tem aquela pressão de já perder um jogo em casa pro Linense. E o 15, diferentemente de muitos times do interior, é um time que realmente tem uma torcida forte. Sim. Local, né? Não é
Não é aquele time Não é que o o Oeste grande de Itápolis, visita. por exemplo. Piracicaba não é aquela cidade que o time grande vai e se sente em casa, né? Claro, vai ter bastante torcida também, mas não tanto quanto... Mas o problema é justamente esse. O Palmeiras já teve uma chance dessas contra o Oeste, não era uma torcida tão presente contra o time de Piracicaba e fez um jogo terrível, um jogo horroroso. É nesses pequenos jogos que começa um processo de fritura do Marcelo Oliveira. Se o Palmeiras não ganhar do 15 de Piracicaba, vai ficar muito difícil a situação do treinador e que depois tem um adversário pior ainda, que é a Ferroviária, no Allianz Parque no domingo. É o melhor time do interior. Cheiro de zebra, né? Cheiro muito grande de zebra. Cheiro de queda de técnico. Cheiro de queda de treinador. Tomara que o Palmeiras consiga fazer um jogo melhor, porque não sei se vai melhorar, porque a gente bate muito tempo na tecla. Marcelo Oliveira não encontra o padrão de jogo, não encontra o padrão de jogo e não encontra mesmo. No ano passado, o Palmeiras tinha um padrão de jogo com o Oswaldo. Era um padrão de jogo ruim, mas tinha um padrão. Com o Marcelo não tem padrão. Então é isso que está trazendo a evolução do Palmeiras. Se for pensar em Libertadores, é melhor corrigir logo esse problema. Essa aqui foi então a análise dos 4 jogos dos grandes times de São Paulo, tempo real, como assistir os jogos, uns guias legais que a gente tem feito de TV aqui no torcedores.com.